Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos dar início a mais um ATPC da área de linguagens. Estamos aqui hoje com os meus companheiros Maria Silvia, de Língua Estrangeira Moderna. Bom dia a todos. todos. Bem, Maria Silvia? Tudo bem, sejam muito bem-vindos. E também com o PCNP Sérgio, de Português. Tudo bem, Sérgio? Olá. Tudo bem, gente. Vamos lá, mais uma vez. Então, vamos lá para o nosso ATPC. Por favor, Sérgio, você pode colocar para mim na Vamos tela? Lá apresentar. Vou ver aí, ver se está tudo ok, se aparece bonitinho, tá? É que ele está rodando. Olha lá, chegou? Está chegando. Então, vamos lá, enquanto não abre, vamos dar mais uma sequência aqui. Então, hoje, esse ATPC, a gente vai dar uma continuidade no nosso tema do ATPC anterior, do dia 3 de março. Na nossa equipe também fazem parte o PCNP Luiz Cláudio, que também é língua portuguesa, e a Roberta, que é a PCNP de arte, tá bom? Junto com a gente aqui dando suporte, está o PCNP Carlos e o PCNP João Paulo. Eu gostaria de deixar claro para vocês que todo esse material será disponibilizado no final da reunião para os professores coordenadores e eles encaminharão para vocês, tá bom? Junto com esse material vai também a avaliação que a gente pede aí para que vocês respondam, porque a gente toma ela aí como o norte para as nossas próximas ATPCs, tá bom? Então, vamos fazer aqui uma recordação do nosso último ATPC, lá do dia 3 de março, nós falamos sobre metodologias ativas e ensino híbrido, lembram? Hoje nós vamos dar um aprofundamento nisso, então é uma continuação, tá bom? Pode passar, por favor, Sérgio. Isso, vamos começar então com essa frase aqui do José Moran, que ele diz, a integração cada vez maior entre a sala de aula e ambientes virtuais é fundamental para abrir a escola para o mundo e trazer o mundo para dentro da escola, né? Então, olha essa figura aí, né, que síntese que a gente consegue entender aí tão claramente, né, a importância aí de não ficar apenas na palavra, no giz, no quadro, né? Hoje em dia, a gente sabe que em qualquer lugar que a gente esteja, os nossos alunos, eles conseguem se conectar com o mundo, não é verdade? Então, hoje, cada vez mais, o mundo está dentro da sala de aula, né? E a sala de aula também está conectada com o mundo, não é verdade? Então, a gente não pode ignorar isso, fazendo aí essa ligação na aprendizagem, né? Que essa questão veio para ficar aí, a gente precisa aí estar cada vez mais inseridos na tecnologia, tá bom? Próximo slide, por favor, Sérgio. Bom, então, gente, aqui, ó, esse é o resultado da nossa avaliação do ATPC, tá? Muitas pessoas colocaram lá como sugestão que a gente fizesse um aprofundamento da metodologia ativa e do ensino híbrido, que a gente detalhasse aquilo que a gente tinha explicado lá naquele dia. Então, foi isso que a gente fez, tá? A gente aprofundou mais esse tema hoje. Muitas pessoas não opinaram, tá? Disseram que confiam no que a gente vai fazer, que pode ser qualquer tema, que gosta do que a gente faz para passar para eles e tal. Mas a gente gosta quando vocês sugerem, porque assim a gente vai vendo o que é que a gente pode trabalhar, o que é que a gente pode fazer para que essa ATPC tenha significado dentro da sala de aula para vocês, né? Do mesmo jeito que a gente fala que o aluno tem que ter um significado com a aprendizagem, a gente também quer que o ATPC tenha um significado para vocês, para que não seja apenas cumprir o ATPC, mas sim a gente realizar formações, que é o nosso real objetivo, tá bom? Então, depois da ATPC, nós olhamos lá que algumas pessoas pediram algumas coisas de sala de leitura, pediram algumas coisas de inglês. Então, logo após o dia 3, já foi realizada uma reunião exclusiva para o pessoal de sala de leitura e uma reunião também exclusiva para a turma do CEL, né, do Centro de Línguas.
Então, eu quero deixar bem claro para vocês que todos os assuntos que vocês colocam lá na sugestão, a gente vai seguir, no momento oportuno, a gente vai tentar contemplar isso, tá? Lógico que alguns assuntos, às vezes, eles fogem um pouquinho do que a gente tem que passar, mas em algum momento a gente vai tentar aí suprir a necessidade de vocês. Teve um tema lá bastante pedido também, que foi o de tecnologias, o pessoal, às vezes, com dificuldade do diário digital, Classroom, de gravação, de editação de vídeo. Então, o que nós fizemos? Nós conversamos lá com o PCNP João Paulo, e ele já fez vários tutoriais e colocou lá na página dele. A página do João Paulo chama-se Comunidade de Aprendizagem Docente. Então, se vocês clicarem isso lá no Google, vocês já vão lá ver o João Paulo, e lá tem um monte de tutorial, tá? Explicando todos esses assuntos. Se vocês precisarem que algum assunto, além desse, que não tenha lá, você precisa de alguma coisa que ainda não tenha, que o João Paulo ainda não fez, então aí sim vocês peçam para a gente, e a gente dá um jeitinho de fazer essa gravação e colocar lá no canal do João Paulo, tá bom? Pode passar, Sérgio, por favor. Então, vamos começar aqui com a nossa contextualização. Então, após a realização da TPC do dia 3 de março de 2021 e posterior avaliação do Google Forms, foi constatada a necessidade de aprofundamento dos temas abordados, a pedido da maioria dos professores que responderam ao questionário. Acreditamos que esta formação poderá estimular e apoiar os professores na realização de aulas mais interessantes e diversificadas em sua prática pedagógica, tornando-a dinâmica e produtiva. Pode seguir, por favor. Então, qual é o objetivo? Quais objetivos desse ATPC? Aprofundar e modelizar, junto aos professores, metodologias ativas e ensino híbrido. Apoiar os professores da rede estadual na articulação das atividades presenciais e remotas, e mostrar aos professores presentes a importância da utilização das metodologias ativas e ensino híbrido, no contexto de aulas presenciais e remotas. Então, não sei se vocês lembram, nós fizemos uma divisão no ATPC anterior, e cada um de nós três explicou uma metodologia ativa. Eu expliquei a aprendizagem baseada em projetos, o Sérgio explicou o estudo de casos, e a Maria Silvia explicou a aula invertida. Então, hoje nós vamos dar passo a passo como fazer isso aí dentro da sua escola. Um projetinho já pronto, cada um deles já bem explicadinho para você, tá? Então, aqui só para contextualizar, então eu vou começar falando aí dos projetos, tá bom? Então, vamos lá, pode passar, por favor. Aqui é um mapinha, tá? De cada etapa dos projetos, tá? Para você entender, aqui são 5 passos, e nós vamos falar de cada um agora no próximo a seguir. Pode passar, Sérgio, por favor. Isso. Então, lá atrás, quando a gente falou sobre os projetos, lembra que eu mostrei essa figura aí? E aqui estão todos os envolvidos, tudo que a gente pretende, até a culminância, que é esse foguete aí partindo, né? O que eu gostaria de dizer para vocês que estão a fim de realizar um projeto na escola é que quem nunca fez um projeto deve começar fazendo um projeto apenas para a disciplina da sua disciplina e mais uma, tá? Pode ser com 2 só professores, para você vendo como que pegando o jeito, até que você tenha mais segurança, e aí parta para 3 disciplinas, depois 4, até fazer um projeto com a escola toda, tá? Agora, quem já está aí, já realiza projeto, então já faz aquele projeto super big, extenso aí, que pega a escola inteira e arrasa, né? Mas para você que ainda não fez, comece, então, com menos disciplina, para você não se perder, para você conseguir
primeiro um passo a passo aí do que fazer para que os próximos, sim, você faça um projeto bem grande, tá? Então, os 5 passos a gente tem lá, pergunta motivadora, o desenvolvimento, debate, produto final e avaliação, certo? Vamos lá, então, explicar cada uma desses aí. Então, quando eu pensei, né, na pergunta motivadora, eu fiz aqui um projeto com várias disciplinas, porque eu quis pegar a educação física, né, para poder dar aí um exemplo para os professores de educação física, e quis incluir aí outras disciplinas de outras áreas também. Então, quando a gente vai fazer um projeto grande, acho que o mais fácil para envolver todo mundo são os temas transversais, né? Esses nunca caem de moda. Em qualquer sala que você aplica, ele é sempre bem-vindo, porque ele está sempre presente no que está acontecendo com as crianças, então eles têm maior interesse. Então, eu escolhi esse tema que é orientação sexual e sexualidade. Então, as perguntas motivadoras aí. Você pode perguntar lá na sala de aula para ver para onde vai nortear o seu projeto. De repente, você consegue abranger todas elas, de repente, você consegue afunilar aí apenas para 2 ou 3 questões nesse sentido. Então, o projeto ele pode ter vários caminhos. Aí você que vai direcionar para o que a sua comunidade precisa. Então, as perguntas lá motivadoras que eu fiz lá no começo, né? Na sala, tem gravidez precoce, indesejada, de adolescentes? E doença sexualmente transmissível? Tem? E os alunos têm consciência de como realmente o corpo funciona? Gente, não tem, tá? Não tem, porque, assim, muitos alunos, às vezes, até já do ensino médio, às vezes têm dúvidas, ainda mais aqueles mais tímidos, que às vezes não têm não tem uma certa liberdade de conversar com algumas pessoas mais próximas, né, da família, e às vezes aprende só dentro da escola, às vezes eles têm dúvidas, coisas básicas, então, muitos alunos não sabem como realmente funciona, né, a diferença do corpo do homem e da mulher, a função de cada órgão, então, muitos ainda não conhecem. Os métodos anticonceptivos, também eles não conhecem todos, conhecem alguns, já ouviu falar, mas não sabe como funciona. Por exemplo, o mais comum, a pílula, por exemplo, anticoncepcional. Eles sabem da pílula, mas eles não sabem, por exemplo, que tem que tomar a pílula sempre no mesmo horário, porque o pico do funcionamento da pílula dura um certo período no corpo. Eles não sabem disso. Então, como a gente vai tomar antibiótico? Por isso tem que ser sempre no mesmo horário. Porque na hora que você toma, tem um pico, depois esse pico cai, então tem que ser sempre no mesmo horário para manter a taxa do nível glicérico, então eles não sabem isso. Então, você tem que estar conversando, identificando, vendo que realmente a sua sala, a sua classe, que você quer fazer o projeto, o que eles realmente precisam de informação, qual é o ponto que você vai tratar, né? Outra questão, abuso sexual, ou então, uma relação abusiva. Quantos alunos a gente não percebe que está numa relação abusiva, eles nem sabem, né, que aquilo ali é uma relação ilegal, pela condição que o parceiro trata ele, não é verdade? Então, isso aí tem que ser percebido por vocês e para onde vocês vão nortear essas questões, certo? Próximo slide, por favor. Ô, Gi, posso só completar, enquanto nós estamos aqui no comecinho, porque aqui esse tema, ele foi, né, hipoteticamente escolhido, né, mas lembrando que os alunos também devem fazer parte dessa escolha dos temas dos projetos, tá, que eles também participem, que não venha já imposto, né, tá, ok? Isso. Eu acho que é legal. Isso, só lembrar disso também, que aqui, hipoteticamente, faz de conta que a professora Gisele, lá com a turma dela, né, elencou alguns temas e chegaram num consenso que esse seria o mais interessante, tá? O aluno também é legal participar desde a escolha, tá, do projeto. Obrigado. Isso. Ótimo, ótima contribuição, Sérgio. Isso mesmo, nós já falamos na aula anterior, então vamos repetir nesse ATPC, que desde o começo o tema ele tem que ser criado, desenvolvido
junto com o aluno. Então, o aluno tem que fazer esse norteamento aqui, essa contribuição, porque senão não fica fazendo sentido para ele, né? Então, tem que fazer sentido. Então, ele vai ajudar, olha, aqui, nesse caso, nessa sala, é isso, é aquilo. Então, eles vão analisar o que precisa ser trabalhado, né? E desenvolver aí o projeto. Então, vamos para a próxima parte. Então, aí o desenvolvimento. Aqui eu coloquei as disciplinas, né? Que cada uma vai trabalhar. E aí eu coloquei embaixo, eu não vou ler, porque são muitas, e o que é legal é que são muitas, tá? Cada disciplina tem várias habilidades ali que deve trabalhar em cima desse tema. Então, lá o português, ele pode pesquisar, né, sobre o assunto na internet, em revista, artigo científico, fazer a leitura, a interpretação do texto. Então, aí o professor de português vai fazer lá tudo que ele pode, colocar ali todas as habilidades. Dentro disso que eu escolhi, eu coloquei ali 3 habilidades que podem ser trabalhadas com esse tema. Mas pode ser muito mais, tá? Aí vai depender aí do que o professor quer focar, certo? Em educação física, eu coloquei lá essa parte de anatomia, fisiologia, né, que eles adoram, ficam super curiosos, e também a criação de uma coreografia, né, que de repente não é todo mundo que gosta de fazer, mas que tem lá o grupo que gosta de desenvolver, que tem facilidade com expressão, então aí vai ficar por conta dessa criação aí da coreografia, tá? Também tem várias habilidades ali, coloquei 3, mas vocês podem encaixar outras, quantas vocês quiserem. Próximo, inglês. Nós escolhemos lá, produção de folders de campanha de DST, tá? Então, ali está trabalhando também uma habilidade, mas também pode escolher outras que se encaixam no tema, para poder desenvolver, tá? A arte, né, produção de teatro, elaboração de cartaz, exposição de mural, também aí tem a habilidade essencial para ser trabalhada, e ciências, né, que tem ali a saúde pública e evolução, métodos anticonceptivos, apresentação de cada um e como funciona. Então, nesse caso, eu coloquei 5 disciplinas, mas poderiam ser 4, 5, 6, 7, 8, quantas quiserem, ainda mais com um tema assim, tá? Então, quem tiver aí a fim de se juntar no projeto, então pode colocar lá suas habilidades, o que vai trabalhar, e cada um no seu momento trabalhar com aquela turma esse tema, e aí vai amarrando para chegar lá na finalização, que é o próximo passo que nós vamos ver aí. Vamos lá, Sérgio. Isso. Também só lembrando que essas habilidades, elas são lá daquele cardápio, né, habilidades essenciais 2020 e 2021, viu, gente? Então, já são as habilidades que estamos, né, que as escolas estão trabalhando aí, tá? As habilidades vigentes aí, então as que vocês têm que trabalhar, então olha quanta habilidade dá para a gente amarrar aí, né, trabalhar, desenvolver num projeto, e são as que vocês já têm que trabalhar mesmo em sala de aula, tá bom? Então, aqui, o terceiro passo, que é o debate. Na verdade, aqui, cada um, dentro da sua área, vai montar o grupo, falar o que cada um vai fazer, vai discutir. Então, um grupo faz pesquisa, o outro grupo faz seminário, elabora música e coreografia. Cada grupo vai fazer uma coisa. Então, aí tem a divisão, ou então a sala toda faz alguma coisa, e só alguns fazem a apresentação. Aí vai ficar dividido a critério da disciplina, o que o professor quer, né? Legal aqui, nessa parte, que a gente pode valorizar o que cada um tem de melhor. Como eu falei, né, tem aquele aluno que você já sabe que quando você falar que vai ter coreografia, ele vai querer participar, né, porque ele é expressivo, é comunicativo. Agora tem aquele aluno que é mais tímido, que se você pedir para ele fazer coreografia, e esse projeto não vai ser legal para ele, porque ele não vai se sentir bem, porque não é uma habilidade que ele tem. Então, aí ele vai ficar na pesquisa, vai ficar na produção de cartaz. Então, essa hora o professor tem que avaliar cada um, olhar o que cada um tem de melhor, o que cada um tem de limitação, não impor, né, esse grupo tem que fazer isso, esse grupo tem que fazer aquilo, não impor. Deixar que o projeto flua. Então, olha, vamos montar uma coreografia, quem quer participar?
quem vai organizar, quem vai ser o líder. Então, o professor, ele vai só aparando as arestas ali, e eles vão se organizando conforme aquilo que cada um deseja e gosta e quer fazer, né? Então, vamos lá para o próximo, depois, então, de cada um já falar alguma coisa, Sérgio? Fala que o professor tem o trabalho aí essencial de mediador, né, nesse momento. Ele vai mediar, né? Ele vai mediar, isso mesmo. Vai conduzindo ali o projeto, né, para eles não se perderem, então o professor vai conduzindo, mas vai deixando que isso flua, com que a sala tenha criatividade, tenha dinamismo, tenha protagonismo, né? Vamos deixando que os alunos façam acontecer, certo? E aí tem o produto final, que chega lá na culminância, lá quando o nosso foguete vai decolar, né? E aí pode ser, nós colocamos aqui vários, porque dentro de cada disciplina pode fazer alguma coisa. Então, pode juntar tudo, todo mundo lá para uma apresentação e fazer um seminário, uma mesa redonda, né, com debate, uma exibição em PowerPoint, a exposição de cartazes e folders, e para finalizar a coreografia, né? Mas pode ser outras coisas que vocês queiram fazer. Aí tem um hall enorme, né? E essa apresentação, ela não precisa ser presencial, elas podem ser online, né? Tudo isso dá para fazer online. Então, dá para usar no ensino remoto agora, do jeito que a gente está, dá para fazer tranquilamente, né? A gente pode dividir, cada professor vai trabalhando com o seu grupo, alguma coisa, e depois, lá no final, reúne todo mundo e faz a apresentação, tá? Então, pode ser trabalhado tanto presencialmente quanto online, tá bom? Quer contribuir com alguma coisa, Sérgio? Não? Não, tudo ok. Então, e agora, a finalização, a avaliação, né? A avaliação, aqui, eu coloquei uma avaliação com alternativa sobre os assuntos abordados lá no Google Forms. Então, de repente, pode fazer lá 3 perguntas de cada disciplina, fazer como se fosse lá uma provinha mesmo, para que eles, com questões testes, né, para eles colocarem lá, se entenderam cada assunto que foi tratado. Mais importante lembrar que a avaliação, ela é o processo inteiro. Então, desde lá, quando a gente está escolhendo o tema, a gente já está avaliando, né, o que o aluno pensa, como que ele age, como que ele trata o colega, e como que isso foi se desenvolvendo conforme o projeto foi acontecendo, né? Se ele foi evoluindo no pensamento, se ele foi se tornando mais solidário, se ele foi ajudando o colega, se ele não se importou em momento nenhum com a atividade, ou pelo contrário, se ele tomou frente. Então, a avaliação, ela é todo dia, toda hora, tá? É um processo contínuo. Mas é legal dar esse fechamento aí com o Google Forms, porque aí você tem lá alguma coisa mais fictícia, né? Alguma coisa ali mais detalhada do que de cada tópico que realmente ele conseguiu entender e o que às vezes falta trabalhar mais um pouquinho. Lembrando que a prova não é, né, punitiva nem nada disso, mas para saber o que realmente eles aprenderam, o que realmente tem que ser trabalhado mais uma vez, né? Eu gosto muito dessa apresentação de projetos, eu já me vejo fazendo um monte de coisa e realizando aquele movimento na escola, tá? Adoro. Então, acho que vocês poderiam muito aí usar esse tipo de metodologia ativa, principalmente agora que os alunos estão desmotivados, né? Às vezes perde o contato com os colegas, então dá aí uma levantada aí na autoestima dos nossos estudantes, tá bom? E aqui, eu coloquei os 6 do feedback. Na verdade, se você observar lá na outra imagem, não tem 6, ele para lá na avaliação. Mas, nós falamos isso na outra TPC, né, que o feedback, ele é importantíssimo, porque às vezes a avaliação, ela acontece e acaba ali. E o feedback é o que vai dar andamento, o que vai fazer valer esse projeto, porque a gente vai poder ali analisar o que foi efetivamente positivo, aquilo que não deu certo, por que não deu certo, fazer, de repente, uma autoavaliação, nossa, dos professores e também dos alunos, né, eles fazerem a autoavaliação deles, o que eu podia ter feito melhor,
por que aquilo ali não deu certo, por que aquilo deu certo, né? Então, esse feedback, após a avaliação, ele está ligado na avaliação, tá? Mas muitas vezes ele acaba ali na avaliação, ele não continua. E o feedback é essencial para que a gente repense e para que a gente compreenda o que pode melhorar e o que deu certo, o que eu posso fazer no outro, né? Então, aí é um estímulo, né? Um estímulo, é um ponto positivo aí a mais na avaliação, certo? Então, agora, eu vou chamar a Maria Silvia. Ah, não, ainda tem o plano de aula, ó. Eu fiz também um plano de aula para ficar bem explicadinho para vocês como que vocês vão fazer isso lá dentro da sala de aula. Nesse caso aqui, eu coloquei um plano de aula para todos os professores. Vocês também têm a opção de cada professor fazer o seu plano de aula. E aí coloca lá o que vai trabalhar, as habilidades, os dias, como vai fazer. Ou então usa um plano de aula só para todos, tá? Então aqui, a identificação, o tempo, eu coloquei aqui 40 aulas, coloquei que o projeto vai ser bem extenso, né? Então, os dias que vão ser trabalhados, os objetivos, todas as habilidades ali que vão ser trabalhadas, qual é a descrição de cada habilidade. Pode passar, Sérgio, por favor. O outro ponto aqui do plano de aula, os objetivos, né? O objeto ali de conhecimento, a metodologia. É lógico que tudo que eu coloquei aqui, coloquei baseado ali em cima do que eu escrevi, mas vocês podem acrescentar muito mais coisas ou tirar alguma coisa que vocês não concordem, tá? Mas tá aí um projetinho já para ser aplicado, se vocês desejarem. E a última parte os recursos, né, que vão ser utilizados. Também tem inúmeros recursos que a gente pode adicionar aqui, tá? E a avaliação, como que ela vai ser, como vai dar esse fechamento aí nesse trabalho, tá bom? Eu espero, de verdade, de coração, que vocês consigam fazer aí, num outro momento, vocês dê aí essa resposta para a gente, dessa vivência, se valeu ou não, principalmente os professores novos, né, que estão chegando agora, dê aí uma devolutiva para saber se ajudou aí nas aulas de vocês, tá bom? Então, agora vocês ficam com a Maria Silvia, que vai explicar um pouquinho da sala de aula invertida. Antes de eu começar a falar da sala de aula invertida, você tinha falado do livro, lembra? Vamos mostrar. Vamos mostrar um livro? Ó, isso, ó, bem lembrado, esse livro aí, ó, Pedagogia que eu vou tirar. Eu vou tirar a apresentação. Vamos lá. Para poder mostrar o livro. Vamos aumentar a Maria Silvia, vamos ver se dá para ver. Isso, mostra aí o livro, Maria, por favor. Esse livro aí, ó, Pedagogia de Projetos Interdisciplinares, é muito legal, tá? Ele tem muitas ideias. Já é um livro antigo, tá? Então, acredito que é fácil de achar aí na internet, ou de repente até alguma escola, algum professor que já tenha. Então, dá para utilizar aí, bem legal, tá? Então, fica aí uma dica de um livro. Mais alguma coisa que vocês queiram acrescentar? Não, acho que é só isso. É isso? Então, agora vamos com a Maria Silvia e depois a gente retoma. Tá, vou apresentar novamente. Vamos lá. Tá, ok. Bom, então, enquanto o Sérgio vai colocando aí, projetando os slides, como a Gi já antecipou, a minha parte ficou para retomar aquele assunto que foi falado da sala de aula invertida. A gente já fez uma prévia lá na TPC anterior, onde nós abordamos esse assunto, né? E falamos um pouquinho sobre a sala de aula invertida, que ela funciona como um ensino híbrido entre o online e o presencial. Então, a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais nesse conceito e modelizar, dar alguns exemplos de como ela pode ser colocada em prática. Lembrando, né, que na sala de aula invertida, nesse modelo, os alunos estudam os conceitos, assim, previamente, né, à distância,
Mas a sala de aula não fica fora do processo. Daí, depois, em seguida, eles vão para a sala de aula, e essa junção entre os dois mundos, né, o online e o presencial, é que é muito legal, que contribui demais para o processo de ensino e aprendizagem, porque ela pega o melhor dos dois mundos, né? Do mundo online, do mundo virtual e do mundo do contato presencial ali entre professor e aluno. A ideia todo mundo já entrou no Google para procurar a resposta de alguma coisa, para fazer uma pesquisa, para descobrir uma dúvida, a resposta de uma dúvida que tinha, de um conceito, todo mundo já entrou. Os nossos alunos, até mais do que nós mesmos, né? Então, todo mundo já fez isso. Então, a ideia da sala de aula invertida é justamente trazer esse mundo de informações que está disponível no virtual para dentro da sala de aula e dando essa autonomia para que o aluno consiga fazer isso, certo? Então, vamos para o próximo, por favor. Então, aí nós temos uma linha do tempo ali, onde a gente pode perceber como acontece na aula tradicional. Então, o que acontece? O aluno chega, ele nunca teve contato com aquele conteúdo, então, para ele, vai ser tudo novo. Ele vai ter o início da aula dele na sala de aula, ali no número 1, onde ele vai conhecer o que vai ser abordado, conhecer o conteúdo, uma coisa que ele pode nunca ter tido um contato anterior, certo? Ou ter tido um contato muito breve. No número 2, a continuação é em sala de aula mesmo. Então, a prática do que ele aprendeu nessa aula já fica comprometida, porque o professor, ele já perdeu tanto um bom tempo, um tempo bem precioso ali, explicando o conteúdo, e ele vai deixar de aproveitar com a prática, que seria o número 2, ali na continuação em sala de aula. Então, ele já perdeu um tempo legal ali, que podia ter sido usado para a prática, né? E daí, no número 3, o aluno sai da sala de aula, vai para casa, e nós temos o pós-aula, que é fazer a tarefa, fazer a lição de casa. Então, aí vai aparecer um problema grande, porque na hora de consolidar essa prática, o que acontece? Muitos alunos não fazem a tarefa de casa, muitos alunos não fazem, então não consolidam essa prática. Então, o conhecimento deles vai ficar parado ali no 2, na apresentação do professor e ali na prática pequena que ele teve em poucos minutos durante a semana, certo? Então, esse é o esqueminha da aula tradicional. A prática ficou bem comprometida, como a gente pôde observar, né? Então, vamos para o próximo slide? Se a gente inverter a sala de aula, o que vai acontecer quando nós invertemos? Vai acontecer mais ou menos isso que a gente pode ver nessa figura. Antes da aula, o professor vai propor para o aluno o estudo de algum tipo de material que ele vai enviar previamente. Pode ser um vídeo que ele pode que o aluno assista, pode ser um texto que ele vai pedir para o aluno ler, pode ser uma pesquisa, vai fornecer alguns links e pedir que o aluno faça essa pesquisa. Isso antes da aula, que é o primeiro quadro ali do lado esquerdo. Então, ali nós temos o aluno estuda o conteúdo em casa, se preparando para participar das atividades em sala de aula. Então, na verdade, seria uma pré-aula, né? O aluno vai fazer sozinho, porém, com a orientação do professor. O professor vai conduzir o aluno nesse momento. O aluno não vai ficar sozinho, ele vai receber toda a orientação do professor, para que caminho ele deve trilhar para se preparar. Então, o texto, o vídeo, o professor vai ser o curador dessa informação, vai fazer a curadoria da informação. No segunda figura, durante a aula, o que acontece? O aluno que se preparou lá antes, ele chega na aula e ele vai aplicar o que ele preparou na prática com a monitoria do professor. Então, vamos ler lá. Os alunos aplicam os conceitos estudados em atividades práticas, recebendo feedback do professor na mesma hora. Então, aquele aluno que teve dúvidas numa pesquisa, que não sabia se aquilo era importante, era pertinente, ele vai trazer essas dúvidas para o professor. Se o aluno assistiu o vídeo e não entendeu alguma coisa,
ou tem algum questionamento para ser feito que surgiu antes da aula, ele vai trazer e vai colocar ali na prática durante a aula, com o apoio do professor, com a monitoria do professor, e aí eles vão construir essa prática efetivamente, juntos, né? Eles vão construir essa prática juntos. Então, essa consolidação já acontece ali, porque ele vai ter muito menos tempo perdido para explicar o conteúdo, o aluno já teve esse contato. Bom, então, no terceiro quadro, após a aula. Então, nós podemos verificar ali no quadro, o aluno verifica seu desempenho a partir do feedback do professor e, se necessário, aprofunda os estudos. Então, não é se necessário, ele vai aprofundar, ele vai aproveitar esse gancho aí, o professor vai direcionar o seu aluno para de que forma o aluno pode consolidar ainda mais o seu aprendizado, de que forma ele vai poder se aprofundar nesse aprendizado e vai orientar com tarefas mesmo, tarefas que o aluno vai poder executar com muito mais propriedade, com muito mais segurança, porque ele já foi muito mais trabalhado, ele já foi muito mais preparado para colocar em prática. Nesse momento, então, a gente vai ter a prática efetiva e real, né? Aí o aluno vai pôr mesmo na prática e vai consolidar essa aprendizagem. Que mais? No próximo slide, Sérgio, a linha do tempo, daí da sala de aula invertida. Então, é um resuminho do que eu falei anteriormente, né? O que acontece? O início, ali no comecinho da linha. O início da aula em casa, com o primeiro contato do aluno com o conteúdo, e material enviado previamente pelo professor. O que tem a vantagem em relação ao ensino tradicional? O aluno, ele vai poder fazer as pesquisas, fazer o acesso, fazer a leitura do texto, vai assistir o vídeo no momento que ele achar melhor. E ele vai poder fazer isso com mais tranquilidade. Nesse momento, como ele está fazendo sozinho em casa, ele vai poder levantar questionamentos, ele vai anotar as dúvidas para depois levar para o professor, ele vai poder pensar muito mais, analisar com muito mais calma e tranquilidade e respeitando o momento dele, não é? Então, esse é um grande diferencial entre a sala de aula invertida e a sala de aula tradicional. Enorme. Mary, começa aí. Fala, Sérgio. E quando já apresenta para ele lá em casa, né, se ele já tem um contato antes, ele já vem com um pouquinho de repertório sobre o assunto, o tema, né? Que já ajuda bastante na aprendizagem, na participação, né? Exatamente. E esse ajuda bastante foi excelente, porque esse ajuda bastante, o professor ele vai ter muito mais a teoria, o arcabouço teórico que ele vai ter para trabalhar ali do aluno é muito mais rico do que se ele pegar um aluno que não sabe nada, que nunca teve contato. Então, muito, muito bom, muito boa sua fala, exatamente. Ele vai construir um aprendizado muito mais vigoroso, muito mais forte, né? Muito mais estruturado. E daí a aula presencial vai se tornar um momento do que aprendeu antes, de tirar as dúvidas, de resolução de dúvidas, de discussão. Levantou alguns questionamentos, ele vai poder levar ali, o professor vai conduzir esses questionamentos. Então, ali no segundo ponto, continuação ocorre em sala de aula. A continuação do aprendizado, né? Não começa aí. O momento da prática acontecer com o auxílio do professor. Então, todas as dificuldades que o aluno teve na pré-aula podem ser lapidadas, como disse a Gia anteriormente, elas podem ser lapidadas nesse momento, olha que interessante. E no terceiro ponto aí da nossa linha do tempo, em caso pós-aula pode ser melhor aproveitado para aprofundamento da prática, com exercícios e atividades. Nesse momento, a prática ela vai ser muito mais real, porque vai ter muito mais significado para o aluno, e muito mais efetiva, né? Vai se consolidar aí. Vamos para o próximo slide, Sérgio, por favor? Então, aqui a gente vai ter um resumão, né, do passo a passo. Como o professor fazer? Na hora dele estar lá planejando a sua aula, ele tem aí um passo a passo.
tudo que ele deve fazer. Então, o primeiro passo, o conteúdo é introduzido aos alunos antes da aula presencial, ou seja, o primeiro contato é virtual, através de vídeos, videoaulas, resumos que podem ser explorados individualmente, fóruns, inúmeros materiais podem ser explorados e podem ser utilizados, né? Lembrar que sempre, aí na sala de aula invertida, o foco é o estudante. Então, o professor, ele precisa ter um planejamento muito legal, ele precisa se planejar muito. Ele precisa saber que antes de acontecer a aula, ele vai ter que ter a pré-aula, que seria esse primeiro passo, dando o material, disponibilizando o material para o aluno. Então, o planejamento dos professores aqui é essencial, fundamental, certo? E ele tem que basear esse planejamento no estudante, o foco dele é o estudante, que vai respeitar o tempo de aprendizagem dele, né? E sugerir o momento aí do professor, sugerir pesquisas, direcionar essas pesquisas. Lembrando aquilo que eu falei anteriormente, ele é o curador da informação. O papel do professor é esse agora, né? É o curador da informação. Ele não é, como na sala de aula tradicional, o transmissor do conhecimento, de maneira alguma. Vamos para o próximo, Sérgio? Então, como o professor não é o curador, não é o transmissor do conhecimento, ele vai fazer a curadoria, a pesquisa da informação que ele vai transmitir, ele tem que lembrar sempre de procurar fontes confiáveis, isso é muito importante, né? Não é abrir a internet, procurar no Facebook, é sempre buscar fontes confiáveis, material que provoque reflexão dos alunos, tentando atingir a todos, lembrando que uma sala é sempre muito heterogênea. Então, eu tenho aquele que vai sair pesquisando tudo que eu propuser para ele, e tenho aquele que vai ficar só no que eu no comecinho ali da pesquisa. Eu sugeri um link, ele vai abrir aquele link e pronto. Né? Então, eu tenho muitos comportamentos diferentes em uma mesma sala de aula. Né? E o papel do professor também é de tornar esse material que ele está passando para o aluno significativo. Né? O material que ele transmite para esse aluno, o aluno já está sozinho, ele tem que ter o cuidado desse material ser muito significativo, pertinente e assim, que faça valer a pena. O aluno vai ter interesse, vai ser motivador, ele vai querer se aprofundar e vai ter interesse de continuar, de buscar esses links que o professor está ofertando, de buscar esse texto, esse vídeo no YouTube que o professor propôs para ele. Então, no segundo passo, o aluno pode rever o material caso tenha dificuldade, além de fazer outras pesquisas que aprofundem aquele cuidado de acordo com o seu interesse. Esse é o momento em que ele vai levantar as dúvidas, comentários e complementos que levará à sala de aula, né? Então, todo aquele cuidado do professor que é muito importante. Vamos para o próximo, Sérgio? O terceiro passo, então, em sala de aula, os alunos tiram dúvidas que foram levantadas pelo aluno previamente, e o professor propõe e orienta projetos, atividades e debates acerca do tema. O momento presencial, portanto, deve não só trazer conteúdos, mas desenvolver atividades intra e interpessoais. Então, aí nós temos 3 sugestões. Projetos que podem acontecer, como a Gia acabou de falar, né, de exemplificar muito. Então, o projeto pode acontecer de forma online também. Debates que podem acontecer de forma presencial ou online também. Atividades, então, tudo isso pode acontecer de forma presencial e online, dependendo de como o professor estiver trabalhando, na forma remota, na forma híbrida, na forma presencial, pode acontecer de várias, é bem flexível, né? A sala de aula invertida é muito flexível. Nesse momento, o que o professor deve desenvolver? Aí um olhar bem atento para o desenvolvimento individual, como a Gisele falou com os projetos. O cuidado do professor aí nesse momento, com o olhar para perceber cada aluno ali com o seu potencial, com o seu
aprendizado, como está acontecendo o seu processo de aprendizagem, é muito importante, tá? E no caso daqueles alunos que não estão indo junto com o professor ter sempre a sensibilidade e o cuidado de não deixar ninguém para trás, sempre ampliando todas as formas que possa atingir a todos. Por isso que é legal mostrar vídeo, mostrar texto, várias maneiras de atingir a todos os alunos. Vamos para o próximo slide, Sérgio? Então, aí nós temos os benefícios dessa sala de aula invertida, dessa metodologia ativa. Então, ali a primeira, construção do conhecimento, onde o aluno parte primordial, básica, né, essencial da construção do conhecimento com o professor, com a aplicação do professor. Todo esse processo vai estimular grandemente a criatividade desse aluno, que vai ter que ter essa autonomia, que é o próximo, de buscar, de procurar, isso com certeza vai estimular muito a autonomia, e do outro lado, a automotivação. O professor vai conseguir também, dessa maneira, com esse jeito, com essa metodologia, né, estimular a automotivação, a colaboração entre todos e a organização. Isso tudo é válido, os benefícios são válidos, eu acho que não só para os alunos, né, aqui está mostrando para os alunos, mas para os professores também, que aprendem e desenvolvem todos esses pontos aí muito benéficos, tá? Então, vamos para o próximo slide? Aí nós temos a pirâmide, né, que representa a taxonomia de Bloom, que é uma teoria que apresenta uma proposta de ensino e aprendizagem. O que nós podemos perceber, nós não vamos nos aprofundar na teoria, né, porque o nosso foco aqui é outro. O que nós percebemos nessa pirâmide? Uma tendência gradual de aprofundamento dos níveis cognitivos. Vocês podem ver aí que os níveis mais básicos ali, lembrar, compreender, aplicar, estão embaixo, né, da pirâmide. E conforme vai subindo, vai aumentando a complexidade desses domínios cognitivos, que são analisar, avaliar, criar. Nessa pirâmide, nós podemos perceber ali, do lado esquerdo, que assistindo uma aula, por exemplo, tradicional, olha o índice que vai ativar a nossa aprendizagem, o lembrar, compreender, porque o lembrar é aquilo, o professor falou, eu lembro, o professor falou, eu compreendo. É o mais básico, podemos dizer assim, né? Ó, do lado direito, assistir uma aula, um vídeo, ler um texto, é o mais simples, vamos dizer assim, nessa pirâmide aí que a gente está analisando juntos. Conforme vai subindo na pirâmide, olha lá, participando, olha como aumenta a minha aprendizagem do meu aluno e a minha aprendizagem. No aplicar, analisar, até chegando ao avaliar, a minha aprendizagem vai crescendo muito, de 20% a 75%. E como eu faço isso? Olha do lado direito, fazer exercícios, discussões, demonstrações, desculpa. O que está acontecendo aí? Eu estou colocando na prática o meu aprendizado, certo? E no topo da pirâmide, chegando lá próximo ao topo, eu tenho o avaliar e o criar. É o aprender fazendo. É como a gente aprende efetivamente, não é? Todos aprendem muito mais que 70%, fazendo, né? Pondo a mão na massa, analisando, avaliando, criando. E trabalhar com o mentor e praticar imediatamente. Agora eu vou pedir para o Sérgio passar mais um. Ô, Sérgio, deixa eu só fazer uma contribuição, só um minutinho. Opa! É que eu vejo essa foto aí, já me enche os olhos, eu quero falar um pouquinho dela. Eu gosto muito dessa pirâmide aí, porque às vezes acontece muito, a gente percebe isso. Às vezes, por exemplo, a gente trabalha habilidade, qualquer uma que seja, você trabalha uma habilidade, aí você fala, mas eu já trabalhei aquela habilidade. Mas a habilidade, ela só se completa quando o aluno consegue fazer todos esses passos. Porque às vezes a pessoa trabalha a habilidade, o aluno compreende, ele lembra, mas ele não consegue fazer os próximos passos. E é por isso que às vezes lá, quando ele vai fazer uma avaliação com aquela habilidade, ele não consegue, porque ele não desenvolveu a pirâmide completa, não é isso? Excelente. Então,
toda vez que eu vejo essa pirâmide, eu falo, será que aquela habilidade foi trabalhada todos aqueles pontos? Que às vezes a gente trabalha só superficialmente a habilidade, então ela não passa desse segundo degrau. Então eu tenho que chegar lá no final para aquela habilidade ser contemplada. Por isso que às vezes a habilidade você tem que trabalhar ela 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas, a mesma habilidade, porque cada aula você vai fazer um passo desse, certo? Isso, meninas. E eu acrescento aqui, né, para o professor também, também só prestar atenção e ficar atento se nos verbos das habilidades, né, se a atividade era de compreender, se realmente a habilidade de compreender, se aquela atividade realmente é para compreensão, né? Se a atividade é para analisar, se a habilidade é para analisar, se aquela atividade condiz com a habilidade, porque se não casar, não acontece, não vai rolar, né? Okay. Excelente, excelente. Não poderia ter me expressado melhor, muito obrigada. Imagina. Foi excelente. Os colegas contribuíram muito, maravilhosamente, né? Vamos passar agora, a minha intenção é fazer um comparativo entre a sala de aula tradicional que ocorre e a sala de aula invertida como ocorre, analisando nessa pirâmide. Então, ali, sala de aula tradicional. Pode clicar, Sérgio, por favor. Aí, olha, o primeiro contato com o conteúdo é na sala de aula. Os níveis mais baixos são trabalhados junto com o professor. O aluno chega lá, ele assiste a aula, o lembrar e o compreender, como a Gi falou das habilidades, excelente, parou ali, olha. Ele chegou, ele lembrou, o professor falou, ele escutou, ele compreendeu, pronto. Aí o que acontece? Ele vai para casa, não é verdade? Pode clicar de novo, por favor. Ele vai para casa. O que acontece em casa com a tarefa de casa dele? Olha lá, os níveis mais altos são trabalhados em casa com o aluno sozinho, sem o apoio do professor. Então, muitas vezes, a imensa maioria das vezes, os alunos não fazem a tarefa, ou quando o fazem, às vezes eles não estão prontos ainda para fazer sozinhos. Porque como eles estão sem o apoio do professor, eles dão aquela brecada no analisar, no aplicar, no analisar e no avaliar, certo? É muito o que os colegas falaram aí, muito isso mesmo. Então, o nível mais alto é trabalhado sozinho. E na sala de aula invertida, o que vai acontecer? Nós vamos inverter esse processo. Pode clicar, Sérgio. Lá, vamos inverter o processo do lado direito. Pode clicar mais uma vez, por favor. O primeiro contato do aluno com o conteúdo é em casa, sozinho. Porém, são ativados os níveis mais baixos da pirâmide. E isso facilita muito esse primeiro contato com o aluno, porque o lembrar e o compreender são os mais simples, os mais básicos dessa pirâmide, certo? Então, quando ele saiu da sala e foi para casa, o que vai acontecer? Vamos ver lá. O trabalho com os níveis mais altos da pirâmide é ativado na presença do professor, porque nós não invertemos a aula, o primeiro contato ali foi em casa. Então, esse contato vai acontecer na sala de aula. O trabalho com os níveis mais altos da pirâmide, então, é ativado na presença do professor, em sala de aula. A prática é ativada com a monitoria do docente. A prática real, efetiva, está acontecendo ali na sala de aula, com a orientação e o apoio do professor. O que vai acontecer? A aprendizagem vai se consolidar de uma forma mais tranquila e mais eficiente, certo? Eu acho que fica muito claro como a sala de aula invertida é interessante e como é mais eficaz mesmo, eficiente mesmo do que a sala de aula tradicional, certo? Então, vamos seguindo um pouquinho. Entendi o conceito, e agora? Então, a gente entendeu tudo aquilo que era possível ser enviado anteriormente, com alguns exemplos, né, que eu citei de vídeos, tudo. Só que daí o professor fala assim, mas eu trabalho num lugar onde os meus alunos, a clientela de alunos da minha escola, não tem acesso à tecnologia. O que eu faço, então? Certo? Eu não posso aplicar sala de aula invertida? Posso, sim. A tecnologia, gente, é um meio, mas não é um fim. Ela não deve ser um fim para a gente. Se o meu aluno não tem acesso à tecnologia para pesquisar, como fazer? Então, vamos lá no slide.
professor pode utilizar outros recursos, como, por exemplo, textos para serem lidos antes da aula. Quando o aluno chegar na sala, já tomou contato com o assunto. Ah lá, ele já leu esse texto. Esse texto pode ser disponibilizado pelo WhatsApp. Ah, mas o meu aluno não tem acesso nem ao WhatsApp. A escola pode disponibilizar impresso esses textos, certo? Então, olha aí, sem tecnologia. E aí tem um exemplo que eu deixei aí para a gente pensar um pouquinho juntos. Um bom exemplo é enviar cruzadinhas para os alunos resolverem em casa, baseando-se em um texto que o professor quer que eles leiam. Então, na hora que ele chega com a cruzadinha e com o texto para resolver, o aluno vai ter aquele estímulo de querer fazer, eu quero resolver essa cruzadinha. Para resolver essa cruzadinha, ele tem que ler aquele texto, certo? Então, olha como a gente pode linkar e aumentar o interesse, aumentar essa motivação, fazer o aluno querer realizar a leitura desse texto, dando um suporte, dando uma outra ferramenta. Então, com essa leitura desse texto, os conceitos foram assimilados previamente, antes de chegar na sala de aula, e poderão ser aprofundados com a orientação do professor na sala. Esse momento é muito legal que o professor, como eu falei anteriormente, disponibilize e pense, planeje material significativo, que os alunos tenham vontade de fazer a pesquisa, a leitura e etc, certo? Então, lembrando que os textos que o professor vai enviar para esses alunos têm que ser pequenos, nada de potestão, que vai desanimar a leitura, principalmente que se a gente falar em língua estrangeira moderna, que é a minha área. Um texto grande em inglês é muito desestimulante. Ele tem que ser curto. De preferência, o professor escolher em inglês textos que tenham muitas palavras cognatas, semelhantes à língua materna. Isso tudo vai facilitar muito a leitura do aluno e estimular que ele finalize essa leitura e que ele tenha o contato com esse material prévio. E podem ser também utilizados textos do livro didático. Então, o professor pode mandar a orientação, leia o texto da página tal, de tal ponto lá, e realize essa cruzadinha, e responda essas questões, onde ele estimule motive esse aluno, estimule essa curiosidade, essa vontade do aluno realizar essa pré-aula. Vamos para a próxima? Então, olha aí, eu coloquei um exemplo de uma cruzadinha usando o tema concepção e gravidez. Uma cruzadinha sobre concepção e gravidez. Porque eu me imaginei que eu, como professora, estou trabalhando junto com a Gisele, como professora de educação física, eu como professora de língua estrangeira moderna, em um projeto. Eu aceitei participar daquele projeto que ela planejou ali, que ela criou. Língua estrangeira moderna vai estar dentro, e o tema está ali, junto com o que ela está trabalhando. Concepção e gravidez. Principalmente trabalhar a gravidez precoce, que acontece muito nas nossas escolas. E se vocês, não sei se vocês vão conseguir ler agora porque ficou pequeno, mas quando vocês receberem o material, vocês vão poder ler com mais acuidade, né? A cruzadinha usa termos cognatos, então isso vai facilitar muito a leitura e vai estimular muito a esse aluno a realizar essa tarefa, tá bom? Então, lembrando de palavras cognatas. O que mais que eu posso usar, próximo slide, por favor, para fazer sem o uso de tecnologia? Com o uso de tecnologia, a gente tem o mundo do Google à nossa disposição, mas sem o uso, os áudios, né? Então, enviar pelo celular, né? Um áudio, um podcast para ser ouvido com um resumo do assunto que vai ser abordado, antecipando o conteúdo de forma sintética. Então, esse áudio, ele pode dar um exemplo de como realizar uma tarefa, ele pode dar exemplo de um conteúdo, ele pode explicar um conteúdo em forma de podcast mesmo, tá? O próximo slide, a gente vai ter o exemplo de um mapa mental. Então, aí eu também utilizei a língua estrangeira moderna, né, que é a nossa área dos professores de inglês,
onde o professor pode trabalhar aí com os alunos, enviando anteriormente um mapa mental com algumas questões que envolvam esse mapa mental. Inclusive, ele pode colocar essas questões em português com respostas em português. O vestibular da Unicamp, nós sabemos, né, muitos professores sabem disso, que os textos, a maioria dos textos é em inglês, né, em muitos vestibulares eles seguiram esse padrão, e as perguntas e respostas podiam ser dadas em inglês, porque nesse momento, o que eu quero do meu aluno? Nesse caso, desse mapa mental que eu estou dando como exemplo, eu estou querendo que meu aluno tenha leitura de um texto em inglês. Leitura de que texto? Desse mapa mental. Então, eu vou fazer questionamentos para esse aluno em português, para ver se ele entendeu tudo que está escrito nesse mapa mental, certo? Então, eu posso fazer. Com alunos com mais proficiência, com a proficiência mais evoluída, mais desenvolvida, aí eu posso fazer as perguntas em inglês, mas para um 8º, 9º ano, pode ser em português, tá? A língua estrangeira está presente, mesmo que eu utilize a língua materna como uma ferramenta para me auxiliar, tá bom? Não é errado, não. Vamos para o próximo? No próximo, nós temos aí os infográficos, que também, na internet tem muito infográfico bastante interessante, de quase todos os assuntos. Então, eu posso colocar lá o assunto que eu quero abordar, coloco o infográfico na frente e vai me aparecer vários. Então, aí eu escolhi 2 também, abordando o assunto ali do projeto que a Gisele propôs. Então, era a gravidez precoce, né? Quais são os efeitos que uma gravidez precoce quais os efeitos podem impactar a vida dessa adolescente. Então, do lado esquerdo, eu tenho o infográfico, Teen Pregnancy, gravidez na adolescência. Isso daí pode ser muito explorado com o professor em língua estrangeira, moderna, né, em inglês, com perguntas anteriores, e depois ser discutido e levantado um debate, uma mesa redonda, como foi sugerido pela Gisele, com esse tema, e pode, para auxiliar, já que se trata de uma sala de aula invertida, vamos supor que eu queira mandar esses infográficos previamente, para depois trabalhar com isso em sala de aula. Eu posso mandar um em língua materna e um em língua estrangeira moderna, e pedir para eles fazerem comparativos. Existem dados que se repetem, vocês conseguem enxergar um dado de um que está mais ou menos presente no outro infográfico? Eu vou fazer meu aluno conseguir fazer com que meu aluno realize essa leitura e se aprofunde nessa questão, para depois consolidar na prática da sala de aula. Tá joia, gente? Então, as ideias aí são de língua estrangeira moderna e podem ser replicadas e aplicadas com todas as disciplinas, né? Os infográficos, os mapas mentais, sala de aula invertida não é exclusividade de língua estrangeira moderna, óbvio, né, gente? É para todo mundo, só os exemplos que eu sugeri em LEM, mas todos podem adaptar para as suas disciplinas e fazer coisas bem interessantes, bem legais, tá bom? Então, de sala de aula invertida era isso, espero que tenham aproveitado, agradeço muito o interesse e a atenção, e passo para o Sérgio agora, Sérgio. Sim, ok, estou aqui já, apostos, vamos lá. Bem, então agora nós vamos modelizar com vocês, para vocês aqui, um estudo de caso, tá? Então, nós vamos iniciar. Primeiramente, vamos retomar, que de repente não estava, algum professor não estava na TPC lá do dia 3, né? Então, vamos só retomar que o estudo de caso, ele oferece a oportunidade de optar por caminhos de aprendizagem a partir de casos reais, formam cenários para avaliar as soluções possíveis e sua viabilidade no mundo real. Então, isso que é legal, é bem interessante no estudo de caso, pessoal. O professor, ele escolhe caminhos de aprendizagem, tá? E o aluno também, porque quando ele vai pesquisar, pesquisar, né, e vai ter caminhos para isso, tá certo? Mesmo com a supervisão do professor, né?
Isso tem que ficar claro, né, gente? Vamos lá. Ó, então, tinha esse mapinha também, né? Que no modelo de aula tradicional, o professor dirige, lidera, o aluno faz anotações, segue as aulas, tá? Agora, quando a gente passa para o estudo de caso, com a metodologia do estudo de casos, o professor, ele é facilitador, ele envolve, ele avalia. E o aluno é quem investiga, lidera, apresenta e decide. Olha lá, o protagonismo agora é dele, né? O professor liderava, dirigia. Nesse momento, o professor, no estudo de caso, o aluno é quem lidera e decide. O professor, ele vai fazer as mediações, as considerações, as intervenções necessárias, né? Para levar o aluno para a aprendizagem. Ok? Vamos lá. Então, o que o caso faz é dar vida à teoria e teoria à vida, tá? Então, ele vai se colocar no lugar de alguém, ele vai se colocar, né, na situação de uma outra pessoa, né, que está envolvida nesse caso, e assim tomar os partidos, as decisões, não é? Então, isso que é muito legal, o estudo de caso, ele aproxima, né, o aluno, de fato, da aprendizagem, né? A metodologia do estudo de caso assume que tanto o professor quanto o aluno contribuem para o processo de aprendizagem. Sim, agora eles vão caminhar juntos, né? Embora o professor esteja mais familiarizado com o material de um caso que os estudantes, sim, porque foi ele que planejou, foi ele que construiu, ele está, né, mais familiarizado ali. Mas o seu conhecimento não é tido como definitivo, pois os participantes trazem insights, eles vão trazer toda a bagagem de vida, toda a experiência, né, todo o olhar dele, que às vezes o professor não teve naquele momento, naquela construção do caso, naquele momento de elaborar as questões que vão nortear a pesquisa, o estudo, né? E o aluno já teve uma visão, já teve esse insight, porque ele já deve ter vivido, passado por isso, né? Vamos lá. Lembram que aqui, na outra TPC, eu falei, gente, não vou ler tudo, porque não temos tempo, porque é 1h30 e tal. Hoje nós vamos parar um pouquinho mais nele, tá? Porque depois nós vamos mostrar ali. Então, as questões norteadoras. Os professores e facilitadores podem criar seus próprios casos ou usar outros já existentes. Algumas questões que podem ser levadas em conta ao se criar ou escolher um caso. Então, olha lá. O que você deseja que os alunos aprendam com a discussão do caso? Então, o que você quer que o aluno aprenda? Nossa, gente, são N coisas, né? Que conhecimentos os alunos já possuem que podem ser aplicados no caso? Então, se você conhece o aluno, né? Então, que conhecimento que o aluno já conhece, né? O que ele já sabe que você pode trazer à tona ali, não é? Para o aluno prosseguir. Quais questões podem ser levantadas na discussão? Como o caso e a discussão serão introduzidos por você? Como os alunos devem se preparar? Precisam ler o caso com antecedência? Pesquisar, escrever algo? Sim, agora no trabalho remoto, a aula invertida já está aqui meio que embutido. Ó. Você pode passar o caso para o aluno ler em casa e trazer depois para a sala, né? Para vocês trabalharem juntos. Que instruções você precisa fornecer aos alunos sobre o que devem fazer e cumprir? Você planeja dividir os alunos em grupos ou a discussão correrá com a turma toda? Quanto tempo que é necessário para que os alunos discutam o caso? Que conceitos devem ser aplicados durante a discussão? E como você vai avaliar? Tá? Então, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos mostrar para vocês um exemplo aqui, ó. Então, nós montamos um estudo de caso, né, fictício, tá bom? E a historinha é a seguinte. O estudo de caso, gente, os alunos gostam porque conta uma historinha, tá? E quando os aproxima do caso, eles vão se interessar, tá? Então, olha aqui, ó. Nós montamos assim. A professora Maristela
ministra aulas de língua portuguesa no 6º ano B na EE Raio de Luz, numa cidade do interior de São Paulo. Numa de suas aulas, em que os alunos estavam relatando experiências sobre um determinado assunto, o aluno Daniel, oriundo de uma região diferente dos demais colegas, ao pronunciar a palavra olho no lugar de olho, foi criticado pelo colega Everton, na presença de todos na sala de aula. Tá vendo que a gente vai enxertando situações para os alunos pensarem nisso, né? Até a professora exigiu da turma o uso das palavras dentro da norma culta, esquecendo-se de que as variações linguísticas também fazem parte da língua portuguesa. Então, aqui, ó, tá vendo que a gente foi, né, colocando situações para os alunos perceberem que um aluno sofreu uma situação, né, o outro executou, né, ele sacaneou o outro, chamou atenção. A professora também entrou, no primeiro momento ela esqueceu da variação linguística e chamou atenção mesmo, né? Então, isso tudo depois nós vamos analisar, tá? Tem questões norteadoras para os alunos pensarem sobre isso. Olha lá. Após a aula, a professora foi para casa, refletindo sobre o ocorrido, e atentou-se que variedade ou variação linguística se define como um dos muitos modos de falar. Ou seja, os falantes podem falar do jeito que achar melhor. O importante é que a informação seja entendida por parte de quem escuta. Então, a professora se redimiu ali, né? Ela lembrou, né? Depois que ela foi para casa, ela viu que, nossa, né? Pisei na bola naquele momento, mas vamos retomar. Vamos lá. Para corrigir a postura que teve diante do acontecido, a professora Maristela, sempre atenta e compromissada com a aprendizagem dos seus alunos, preparou uma aula sobre o tema variação linguística e preconceito linguístico, a partir da letra da música Shop Saints, do grupo Mamonas Assassinas. Diante do estudo de caso apresentado, responda as questões norteadoras a seguir. Então, vocês viram aqui que nós montamos esse casinho, né, para aluno mesmo, tá? Isso aqui já é um exercício que vocês podem fazer com os alunos de vocês, tá? É um estudo de caso, quem for trabalhar com variação linguística já está uma opção aqui, tá bom? Então, vamos lá. Aqui, as tais questões norteadoras que nós apresentamos ali, né? Em sua opinião, no primeiro momento, a professora agiu corretamente? Justifique. E quanto à atitude do colega Everton? Diante do ocorrido, como você imagina que o aluno Daniel tenha se sentido? Então, essas 3 primeiras questões, nós abordamos de forma geral, nós vamos entrar nas socioemocionais, concorda? Né? Então, isso foi uma escolha minha. Como nós montamos, né? Eu falei, não, vou pegar também as questões socioemocionais. Podia só trabalhar a questão linguística, que vai ser os próximos slides ali. Mas eu achei pertinente, achei legal, né? E também para este caminho, fazer o aluno pensar sobre isso, de constranger o outro, enfim, né? Os posicionamentos de cada um, né? Eu achei interessante levar isso para a sala de aula para os alunos, né, de 6º ano, eles pensarem sobre, tá? Então, vamos lá. Aí a quarta questão, ela já vai direcionar para a variação linguística, que antes a professora vai repertoriar, a professora vai passar o que é, né, gente? Isso aqui é que aqui não vai dar tempo, né? Tá bom? Antes você trabalha variação linguística, tal, para depois ir para essa atividade. Para análise e entendimento do texto, observe o trecho da letra da música Shop Saints e depois responda às questões. Então, vamos lá. Então, está aqui a canção, está aqui a letra da música, você pode pedir para o aluno ouvir, né? Pode levar para, né? Mandar no WhatsApp, agora que a gente está remoto, né? Pedir para pesquisar, ou manda para eles, né? Lá na sala, na sua turma, manda a música para eles ouvirem, enfim, né? Vamos lá.
Aí, nessa música, o grupo intencionalmente explora uma variante linguística. Para isso, cria o personagem que teria determinadas características de fala. No terceiro verso, temos uma construção diferente da norma culta. Identifique-a e reescreva na linguagem que mais se aproxima da norma culta. Tá? Então, aqui nós já vamos explorar a variação linguística mesmo, tá certo? Olha lá, pouco sabemos sobre a pessoa que fala nessa música, mas por algumas pistas do texto podemos imaginar, em sua opinião, que deve ser, qual deve ser a profissão, os filmes que normalmente ele assiste, né? No terceiro verso da terceira estrofe é empregado uma gíria, uns rolezinhos. Qual o sentido dessa expressão a partir do contexto? Está errado quando em uma conversa informal os falantes pronunciam gírias, né? Sim, não, porque depois pede para realizar uma pesquisa e cite os outros nomes de como é conhecida a raiz aipim, lembrando que a variação linguística é cultura também, gente, né? Então, não é errado, né? Então, valorizar essa questão, né? Na aula de variação linguística, porque, olha lá, ela nos fornece outros termos, ou, né, amplia o nosso conhecimento, até de léxico, enfim, né? O aipim, que também é conhecido como mandioca, macaxeira, depende de cada região, né? Depois, para fechar a atividade, explorar as questões sobre variação linguística e o preconceito linguístico, o professor poderá lançar a seguinte questão: por que os autores escolheram formas da língua que são típicas, mais comuns da fala, e não da escrita para compor essa letra? Tá? Então, aí aqui é mais uma sugestão, essa questão aqui, tá bom? Se vocês acharem que seria legal, que é bom abordar, né? Vamos lá. Aí, é necessário fazer o plano dessa aula, né? Então, o plano de aula, com estudo de caso, deve conter apresentação do caso, objetivos, o conjunto de perguntas, esboço de como a discussão poderá se desenvolver, dicas para ajudar os alunos a chegarem à solução, e recursos como glossário, bibliografia, enfim. Escrever ou preparar o plano ajuda os professores a visualizar como eles querem que a discussão avance e onde querem que acabe. Então, isso o professor é quem decide, né? Ele escolhe para onde ele quer terminar, ou se ele quer dar prosseguimento. Então, o estudo de caso é muito rico, né? É muito flexível e é muito gostoso. Os alunos gostam bastante, né? O plano deve ser visto como uma ferramenta em evolução. Sua revisão, com base na experiência de ensino, é particularmente útil. Vamos lá. Então, aqui, pegando o nosso modelinho, né, lá que nós sugerimos lá no início, né? Então, olha lá, identificação, tá? A temporalidade, são 6 aulas, tá? De tal a tal, os objetivos, aí tem o campo de atuação, prática de linguagem, análise linguística semiótica, o código da habilidade, a descrição. Aí eu coloquei também, nós colocamos as competências socioemocionais, porque as 3 primeiras questões, elas nos levam a isso, né? Trabalhar a empatia, o respeito, tá? Que estão nas macrocompetências, lá na amabilidade, tá? Que já tem no caderno Aprender Sempre as competências socioemocionais para serem trabalhadas, então eu busquei lá também, tá? Contemplei aqui nesse planinho. Objetos de conhecimento variação linguística, aí os objetivos, a metodologia, os recursos, o acompanhamento, a avaliação e a bibliografia. Tá certo, gente? Deixa eu voltar aqui. Só um minutinho. Aí, voltou tudo normal aí, Gi? Maria Silvia, tá tudo ok? Saiu, né? Parou a apresentação. Tá. Então é isso, gente. Eu acho que a gente, né, conseguiu, conforme vocês solicitaram nas avaliações, o aprofundamento, né? Então nós
optamos por, a partir do que nós apresentamos na outra TPC, aprofundar, né, modelizando cada uma das metodologias que a gente abordou, né? A gente agradece, antes de agradecer, lembrar que na pauta, tá, se o seu coordenador ainda não enviou, pede para ele, por gentileza, a gente vai pedir novamente para mandar a pauta, porque lá tem o link da avaliação, que para a gente é muito importante. Vocês viram como a gente utiliza, né? A gente lê sim, né? E a gente tenta, a partir das avaliações, sempre melhorar a TPC, trazer coisas, talvez não tão diferentes, mas de uma outra forma, tá? De um outro olhar, com outro olhar, tá? Nós vamos mandar um material depois também, tá? Seguindo aqui, a gente manda o material para o coordenador. E agradecer a contribuição de vocês aí bastante, tá? Muito obrigado. E os colegas, né, que estão ali também, o Luiz Cláudio, a PCNP Roberta, e o Carlão e o João Paulo, né? E as minhas duas aqui que estão comigo nessa apresentação aqui, tá? Vocês querem falar alguma coisa, meninas? Eu já encerro aqui, viu, gente? Muito obrigado. Então, tchau, muito obrigado pela participação e pela atenção de todos. Até a próxima, gente, muito obrigado, espero que seja útil aí as nossas informações. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, meninas. Tchau, tchau.